Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros, racionais e reais e problemas de contagem. Bem tranquilozinha essa aula de hoje. Bora lá. Vamos lá. O que são os números naturais? Os números naturais, eles vão ser apresentados sempre por essa letra N. Vocês viram um N, vocês sabem que é números naturais, ok? E esses números naturais, eles servem para contar coisas inteiras e positivas. Por exemplo, se eu vou contar quantas pessoas tem em uma sala, eu vou usar os números naturais. Por quê? Em uma sala não tem 3,25 pessoas. Tem 3 pessoas ou 4 pessoas. Então, os naturais vão ser os números inteiros, ok? Não vai ter vírgula, não vai ter dízima, não vai ter número negativo, nem nada do tipo, tá? Então, ele vai ser os números para contar alguma coisa. Se ele aparece para a gente assim, dessa forma, N, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. E ele também pode aparecer para a gente, ó, com esse asterisco aqui. O que que significa? Significa que este conjunto aqui vai ser os números naturais, porém sem o zero, ok? Tá vendo aqui? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Então, tem esse asterisco aqui, significa que é o conjunto sem o número zero, ok? Vamos para o próximo. Números inteiros. Ele vai ser representado pela letrinha Z, ok? O que é os números inteiros? Os números inteiros, ele vai estar ali ele entra na parte de saldo negativo de conta, temperatura, beleza? É aí que entra os números inteiros. Então vamos lá. O que é aqui? Os números inteiros são os números negativos e os números positivos. Os números negativos e os números positivos, tá? Então aqui, ó, a gente tem que para cá, isso aqui significa que para cá a gente ainda tem menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Então, a gente vai ter o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Então, esse conjunto aqui vai ser a mesma coisa do conjunto dos números naturais, mais os números negativos. Ok? Aqui, o Z com asterisco. Mesmo esquema desse aqui. Vai ser os números inteiros, porém sem o zero. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, que vai ser sem o zero. Isso aqui, o Z com mais, significa que vai ser apenas os números positivos mais o zero. Então, mais o número zero. E aqui, mesma coisa, só que aqui, ó, vai ter uma diferença, vai ser os negativos que a gente vai ter. Mais um número zero, ok? Ó, aqui a gente tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5 por diante. E aqui
ele tem um negativo na frente, então nós vamos ter apenas os números negativos mais o zero. E aqui, o que significa que nós vamos ter apenas os números positivos sem o zero, correto? Então vamos colocar aqui, ó. Somente os números positivos sem o número zero. E aqui a mesma coisa, ó. Z com negativo vai ser somente os números negativos sem o número zero. Beleza? Bem tranquilo, né? Números racionais. Os números racionais vão ser os números que eles podem ser escritos na forma de fração, né? Como fração. Por exemplo, aqui, o número 4. Esse número 4, ele pode ser escrito na forma de fração? De fração? Pode. 8 sobre 2 é 4, não é? Fração nada mais é do que uma divisão. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, ele é um número racional. Aqui, 0,3, nós também podemos escrever em forma de fração. É 3 sobre 10, ou seja, é racional. Isso aqui, 0,444444444 e assim por diante. Também dá uma fração. 4 sobre 9. Então, é racional. Vamos colocar uma observaçãozinha aqui. Toda dízima periódica, galera, vai ser um número racional, ok? Então, toda vou botar aqui que vai ser número racional, tá? Botar vai ser o que? Que é o símbolo dos números racionais, tá? O que é uma dízima periódica? Vai repetir sempre o mesmo número, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, e assim por diante. Ou então, 3, 2, 3, 2, 3, 2, tá? Isso é uma dízima periódica. E aqui, menos 4,1. Também conseguimos escrever em forma de fração. Então, também é um número racional, beleza? Vamos para o próximo. Os números irracionais vão ser os números que não podem, até coloquei aqui, ó, letra maiúscula, não podem ser escritos como fração. Os racionais são os que podem ser escritos como fração. E os irracionais não podem ser escritos como fração. Então, aqui alguns exemplos. Raiz de 2 vai dar uma dízima não periódica. Então, ele é irracional, ok? Vai dar uma dízima não periódica. Então, ele vai ser o quê? Racional, né? Raiz de 3
também vai dar uma dízima não periódica. E o π? Qual o valor de π? Π é 3,14. Aí é 3,14, 15 e assim vai. Então, também é uma dízima não periódica. Então, também é irracional. Ou seja, os números irracionais, quem são? Vão ser... Deixa eu botar aqui. Dízima... dízimas não periódicas, ok? E por último, os números reais. Quem são os números reais? É formado por todos os elementos pertencentes aos conjuntos anteriores, ou seja, toda essa galera aí que a gente viu é real, ok? Pode botar essa imagem aqui, ó, para a gente conseguir visualizar, tá? Então, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais estão dentro dos números reais, beleza? Bem tranquilo. Vamos lá nessa tabelinha aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar esses números aqui e nós vamos dizer em qual conjunto que eles pertencem, tá? Então, vamos lá. Se ele pertencer a um conjunto, a gente coloca o Ezinho, que é pertence. Se ele não pertencer, a gente bota um Ezinho cortado, que significa não pertence. Vamos lá. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é um número natural? Não, né? Então, Ezinho cortado. É um número inteiro? Também não. É um número racional? Também não. É um número irracional? Sim, porque vai dar uma dízima não periódica. É um número real? Também é um número real. O 2. O 2 é um número natural? Sim, ele é um número natural. Ele é um número inteiro? Também é um número inteiro. Ele é um número racional? Sim. Ele é um número irracional? Não, porque ele não é uma dízima não periódica. Ele é um número real? Sim, é um número real. Menos 7 é um número natural? Não, não é um número natural, né? Porque o número natural é só números positivos. E o menos 7 é um número negativo. Ele é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro. Ele é um número racional? Sim. Ele é um número irracional? Não. Então, é zinho cortado. E ele é um número real? Sim, ele é um número real. Aqui neste caso aqui, todos os números serão reais, né? 0,21. É um número natural? Não, porque o número natural são só números inteiros. É um número inteiro? Não. É um número racional? Sim. É um número irracional? Não. E é um número real? Sim. E aqui 0,5555 é um número natural? Não, não é natural. Então, é cortado. É um número inteiro? Também não. É um número racional? É, né? Porque é uma dízima periódica. Se ele é racional, automaticamente ele não é irracional. E ele é um número real. O π. O π é um número natural? Não, né?
É um número inteiro? Também não. É um número racional? Também não. É um número irracional? Sim, porque ele é uma dízima não periódica. E um número real. 5/8 é um número natural? Não. É um número inteiro? Também não. É um número racional? Sim. É um número irracional? Não. Se ele é racional, ele não é irracional. Se ele é irracional, ele não é racional. E é um número real? Sim. Ok? É bem tranquilinho, né? Então, vamos aqui para o nosso próximo conteúdo. Problemas de contagem. Vamos lá. É muito tranquilo também, ok? Mariana ia sair com suas amigas e não conseguia decidir o seu look. Precisava escolher entre 3 blusas e 2 calças para sair. De quantas formas diferentes Mariana poderia se vestir? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui vão ser as formas que a Mariana pode se vestir, ok? Nós conseguimos resolver esse exercício através de dois jeitos, tá? Vamos para o primeiro jeito, que vai ser a árvore de possibilidades. Então vamos lá. Nós vamos escrever todas as possibilidades, ok? Ela tem 3 blusas, então ela tem uma blusa vermelha, uma blusa lilás e uma blusa branca. Então, 3 blusas, ok? Para cada blusa, ela tem quantas opções de calças? 2 opções de calça, né? Então, com a blusa vermelha, ela pode usar uma calça de moletom ou uma calça jeans, ok? Então, são 3 blusas e 2 calças para sair. Então, com a primeira blusa, ela tem a opção de usar a calça de moletom e a calça jeans dela. Com a segunda blusa, ela tem a opção de usar a calça de moletom e a calça jeans dela. E com a terceira blusa, ela tem a opção de usar a calça de moletom e a calça jeans dela, ok? Então vamos lá, vamos contar aqui. Cadê aqui? Peraí. Aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, não é? Ela tem a possibilidade desses 2 aqui, desses 2 aqui. Aí esse com este, esse com esse, ok? E esse com esse e esse com esse. Correto? Tudo bem? Então, quantas possibilidades diferentes ela tem de se vestir? 6 possibilidades, ok? Então vamos colocar aqui. 6 ou 6 formas, né? 6 formas diferentes, ok? Agora, se nós tivermos. Bom, agora vamos explicar do outro jeito. Vamos supor que seja um número muito grande. Por exemplo, 20 blusas e 10 calças, ou 100 blusas e 50 calças. Você vai ter que fazer um por um? Pensa, o tempo que você vai gastar resolvendo um por um na sua prova. Você vai perder aí fácil uns 20 minutos. Para você não errar, né? Vamos pôr 10 minutos, tá? Então, qual é o outro jeito? É muito simples, a gente vai multiplicar as nossas possibilidades. Quais são as nossas possibilidades? Ela tem 3 blusas e 2 calças, correto? Então, 3 blusas e 2 calças. Então,
3 vezes 2, 6. Ou seja, ela tem 6 formas de se vestir, viu? Esse jeito é muito mais fácil. Agora, tô na dúvida, é um número pequeno, igual esse exemplo, 3 blusas, 2 calças. Então, eu vou fazer dos dois jeitos para confirmar. Então, eu vou fazer desse jeito que eu acho mais fácil, ou fazer desse outro jeito. Tô dando as duas possibilidades aí, para vocês verem qual fica mais fácil para vocês, tá? Vamos para este outro exemplo. De quantas formas diferentes um menino poderia sair deste labirinto? Então vamos lá. Quantas formas? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ele tá em um labirinto, ele tem que sair desse primeiro labirinto que ele tá para ir para o outro labirinto para poder sair totalmente do labirinto. Então, primeira saída, no caso são duas saídas, né? Essa saída menor e essa maior. Então, primeira saída. Segunda saída. Ok? Na primeira saída, ele tem quantas possibilidades? Ele pode sair por essa porta, por essa saída, por essa ou por essa. Então, ele tem quantas portas aí para ele sair? 3 portas. E a segunda saída, 1, 2, 3 portas também. Ok? Agora, vamos fazer pela árvore de possibilidades. Vamos lá. Vamos lá. Árvore de possibilidades. Nós temos a porta 1, ok? A porta 2 e a porta 3, ok? Então, se ele sair por essa porta, então a porta 1 aqui, ó, tem quantas possibilidades? Ou então a primeira possibilidade, né? A primeira possibilidade, ele pode sair pela porta 1, pela porta 2 e pela porta 3. A segunda, pela porta 1, porta 2 e porta 3. E a terceira, pela porta 1, porta 2, porta 3. Agora a gente soma isso aqui. 1, 2, 3, vamos circular. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem 9 formas diferentes de sair, ok? Tá, mas e se eu não quiser fazer assim? A gente faz do outro jeito. Na primeira saída ele tem 3 portas e na segunda saída 3 portas. A gente multiplica. 3 vezes 3, 9. Então, ele também tem 9 formas de sair, ok? Vocês têm essas duas formas de resolver esse exercício, né? Os problemas de contagem vocês podem resolver pela árvore de possibilidades ou apenas multiplicar uma possibilidade pela outra possibilidade, ok? E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.